Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo, agora no último módulo da disciplina, o quarto módulo. E neste módulo a gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas que podem auxiliar no processo de escolha dos materiais, né, e nas suas composições, e também na representação do projeto de design de interiores, no que tange essa materialidade, né? Esses revestimentos que a gente escolheu e que a gente está especificando para o cliente. Talvez o primeiro ponto e fundamental no desenvolvimento desse tipo de projeto é entender o espaço que a gente está trabalhando, né? Esse entendimento se confunde também um pouco com as funções que esse espaço vai empregar e com o cliente, no sentido de que esse cliente tem um gosto, né? Ele tem um estilo, ele tem um direcionamento. Então, conversar com o cliente e analisar o ambiente dele é fundamental para que a gente escolha os materiais ideais, os materiais que esteticamente e funcionalmente vão agradar a este cliente. Então a gente passa um pente fino no ambiente, né, ou no projeto, de modo que a gente compreenda a quem está desenhando e o que a gente vai usar para isso. Um primeiro ponto que é fundamental, e eu acho que a gente parte daí, no desenvolvimento de projeto, é partir de um croquis, né? Esse croquis, gente, ele pode ser preto e branco, ele pode ser a grafite, porque ele começa a delinear as intenções que a gente tem nesse projeto, né? Mais tarde, a gente pode jogar uma cor nele. Então, o banheiro desenhado aí, que ilustra, né, essa aula, de certa forma eu criei uma materialidade para ele, né, que essa materialidade talvez não esteja tão clara, porque é só uma planta baixa, a gente precisaria ver as perspectivas para ter um pouco, né, uma noção mais clara do que seria, mas ainda assim a gente entende que tem um revestimento crema marfim, que tem um tecido empregado no sofá, que é um linho, que os metais a gente quer esses metais pretos, que a louça ela vai ser branca, né? E que tem ali um toque de madeira embuia, né? Que é clássica. Então, de certa forma, a gente delineia uma previsão para esse projeto. Então, a primeira ferramenta é a ilustração, é o croquis. Este elemento, ele pode nos ajudar no processo de definição dessa materialidade, né, desse produto que a gente quer adotar, considerando também o que eu já disse anteriormente, que é as questões funcionais e o próprio gosto do cliente. Depois a gente tem um negócio chamado mood board. Precisa ficar muito claro, porque é uma palavra estrangeira, né? E aí a gente às vezes dá sentido diferente. Então, mood board para mim é uma das ferramentas mais importantes para o profissional. Eu falo que ela não é uma ferramenta para o cliente. Na verdade, ela é uma ferramenta para o design de interiores ou para o arquiteto que está projetando, porque ela faz misturas, ela faz composições que auxiliam. Eu vejo alguns profissionais adotarem o mood board como uma foto. Então, ele pega uma foto e aquela é a inspiração dele. Gente, se o mood board é uma ferramenta, a gente precisa articular isso. Então, essa imagem que vocês veem no fundo são recortes de revista
que se entrelaçam, que se misturam, e no final vocês vão perceber que de forma mais ousada, ela mostra um caminho para o cliente, né? Ela mostra uma definição. A gente entende que esse cliente gosta de cor mais marcantes, a gente entende que esse cliente gosta de elementos clássicos. Então, quando vocês fazem esse mood board na intenção do cliente, vocês vão perceber primeiro que vocês têm respostas diferentes de acordo com a identidade do cliente, e também esta ferramenta vai auxiliar a enxergar um caminho para esse projeto. E aí vale lembrar que quando a gente desenvolve um mood board, a gente está ainda buscando conceituar o projeto do cliente. A gente não tem projeto pronto, tá? Então, por isso que é uma inspiração, ok? Certo? Eu gosto de fazer isso com revista mesmo. Então, eu pego uma folha A3, recorto as imagens da revista e aí a gente vai colocando, vai misturando essa materialidade. Vejam que a gente não identifica aí só uma questão de gosto e de estilo. A gente termina determinando a própria materialidade deste projeto, né? Paleta cromática, os materiais interagindo. Então, por isso que eu entendo essa ferramenta como um elemento importante na hora de predição, né, do projeto e dos materiais. E aí, gente, no Brasil, a gente chama isso de painel semântico, né, ou painel de inspiração. Vocês vão ver que cada professor, cada profissional, ele dá um nome distinto para isso. Em língua inglesa, a gente chama isso de mood board, ok? Depois, gente, a gente tem o concept board. E aí eu coloquei aqui diferentes propostas de concept board. Então, o concept board, ele é, na verdade, né, a visualização da materialidade que foi definida. Então, você já olhou no mood board, você já se inspirou, você já entendeu o que você precisa propor para esse cliente. Agora você vai mostrar para ele quais são os elementos que norteiam o projeto dele. Então, do meu ponto de vista, um concept board, ele é sempre um projeto definitivo e a apresentação das suas linhas mestras. Então, quais são os móveis que são utilizados ali? Né? Ah, é uma banqueta, ah, é uma poltrona, ah, eu gostaria que fosse esse sofá, ah, eu gostaria que o móvel fosse como esse. Vocês percebam que aqui a materialidade já impera, a materialidade ela já aparece no projeto. Então vocês vão ver que a gente tem aqui perspectivas e desenhos técnicos e em linhas gerais a gente está mostrando o mobiliário que vai ser utilizado. Percebam que aqui o profissional ele dá uma misturada. Então ele mostra iluminação, ele mostra material, ele mostra tinta. E aí eu coloquei esse concept board, na verdade, para fazer uma crítica, só para que vocês entenderem. As coisas precisam ser separadas porque elas recebem nomenclaturas distintas, tá? Então o mood board, ele é a inspiração. É um painel que a gente faz para entender o cliente e para prever algumas coisas, tá? No sentido das composições. O concept board, eu preciso informar o cliente, na maioria das vezes, do mobiliário que eu quero propor para aquele projeto, tá? Então, quando você mistura muito mobiliário com tinta, com materiais, né, com metais, com louça, no final você mistura muito as coisas. Então, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de concept boards que recebem nomes específicos em função do que eles mostram, tá bom? Esse próximo concept board é o que eu entendo por concept board de verdade. Então, é um projeto de uma loja que mostra ali os móveis que vão ser utilizados. Então, com setinha ele diz, olha, aqui eu queria essa mesa, aqui eu queria essa cadeira, aqui eu queria esse expositor, tá? Então, do meu ponto de vista, segundo o que eu tenho me informado, né, e aí eu leio os livros americanos para ficar
Mas a par disto, o concept board é o projeto resolvido e a exposição aí do mobiliário que você quer utilizar, tá? Depois a gente tem o sample board. Então esse aqui ele já é um painel específico, tá, gente? Então o que é o sample board? É um painel de amostras, tá? Então especificamente ele vai mostrar quais os materiais que você adotou dentro daquele projeto, seja no piso, parede ou teto. Então as pessoas geralmente confundem, né? O que elas chamam de concept board, elas colocam ora materiais, ora mobiliário. O material não deveria aparecer no concept board, mas sim no sample board, tá? E que quer dizer painel de amostras, e obviamente é aqui que precisa estar separados, né, esses materiais. Aí, gente, existem formas diferentes da gente fazer o sample board, tá? Então, tem gente que pega esse material e faz uma interação e coloca um material perto do outro e vai vendo o que acontece. Então, olha, eu tenho um carpê, mais uma textura do tapete, mais uma pedra, né? E aí a gente consegue prever como essa harmonia dentro do projeto ela vai se dar, tá? Outros, olha só, pegam a imagem, na verdade entendam, o que a gente tem aqui embaixo, que é uma predição dos materiais adotados, foi aplicado de certa forma nesse ambiente e vocês conseguem perceber a composição. Então, gente, é um trabalho até prazeroso, eu digo assim, né? De prever a materialidade, de brincar com essa materialidade, né? E de ver se, olha, eu acho que esse espelho combina, eu acho que o espelho não combina, eu quero que o espelho apareça, eu quero que o espelho se apague mais um pouco. Então, uma coisa é propor a paleta e conseguir ver essas interações, e outra coisa é materializar essa paleta dentro do ambiente, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo de sample board. Então a gente tem uma loja desenhada e a gente pensa o material dessa loja. E veja como fica super moderno. Então a gente vê, e a composição, gente, ela enche os olhos, né? É uma composição que enche os olhos. Então, a partir de um conjunto de materiais que a gente sobrepõe, a gente consegue ver se isto combina, não combina, se dá certo ou não dá certo, tá? Aí a gente tem o processo de definição dos materiais, tá? Esse processo, gente, de certa forma, ele acompanha todo o processo de projeto, tá? É bem importante que a gente fale sobre isso. Então, vamos explicar um pouco. A gente tem 3 etapas no desenvolvimento de um projeto de design de interiores, né? Então, a gente chama de as etapas preliminares, né, ou levantamento preliminar, como for mais confortável para vocês, mas é o momento que a gente faz um primeiro contato com esse cliente, entende o que o cliente quer, e aí a gente esboça a primeira ideia, né? É o primeiro sketch do que você está propondo para esse cliente. Entendam, quando a gente faz a reunião, a primeira reunião com o cliente, muitas coisas são delineadas, ou seja, são definidas, né? Então o cliente diz assim, Jô, eu gosto disso, essa ideia que você me deu eu achei interessante, essa outra eu queria rever, a gente pode rever? Obviamente que a gente tenta rever isso, e aí a gente volta para o escritório, e aí a gente redesenha esse processo, né? E aí a gente redesenha alterando aquela conversa que a gente teve com o cliente, né? Em cima disto, e aí a gente tem talvez outra resposta. E aí quando a gente vai para essa segunda fase, que é o segundo encontro com o cliente, aí a gente chama essa etapa de projeto. Então, o cliente já conhece, a gente já vai mostrar para ele exatamente como ficou aquela solicitação, e aí se o cliente bater o martelo, né, a gente vai para o que a gente chama de projeto executivo. E aí esse projeto executivo é o momento quando a gente não vai discutir mais sobre o material que vai colocar, porque a gente já discutiu, né? Agora a gente vai desenhar como é que esse material
vai ser instalado. Então, aqui nessa prancha, vocês vão perceber que ela é muito forte, porque tem um layout, e aí esse layout é a forma como o mobiliário é arranjado dentro do espaço. A partir da cor, a gente já vê uma materialidade, a gente percebe, olha, que cada área tem um material diferente. E aí a gente traz amostras disto, né? O profissional ele traz umas amostras dizendo, olha, aqui é um elemento preto e aqui é tal material, aqui é um elemento verde, então eu enxergo isso num outro material. E há de entender, gente, que a cor, né, se entrelaça com isso tudo e o tempo todo a gente escolhe materiais, né, que tem textura e cor. Então, o nosso trabalho, basicamente, é misturar, é harmonizar. Por isso, falar aqui de harmonias, né, de composição e de materialidade é tão importante, porque é só o que a gente faz o tempo todo, né? E aí, essa disciplina, ela tem um peso muito forte dentro do curso nesse sentido, né? No sentido de levar essas informações para fazer as suas composições, tá? Então, esse é um modelo de prancha. Vocês terão disciplinas que mastigarão esse contexto muito melhor, né? Mais profundamente, obviamente, porque são as disciplinas de projeto que intensificam essa materialização do projeto, mas eu acho que é importante aqui a gente citar o que é o que. Então, essa prancha que eu estou mostrando para vocês, ela é uma prancha de apresentação dos materiais. E aí a gente termina vendo a interação da poltrona com o fundo da parede, com o pano de cama, com o material do piso, com a cor da cadeira, né? Então eu acho que isso ajuda o cliente a enxergar, porque olha só, a gente sabe fazer isso, a gente conhece esse processo. Mas o cliente, gente, ele não conhece, não. Então, o nosso trabalho, ele é exatamente o de tornar isso visível para que ele, confortavelmente, entenda a proposta que você está fazendo e, obviamente, fica até mais fácil de administrar o processo de projeto, tá? Bom, depois aqui a gente tem uma planta original, né? Então, tudo começa a partir desta planta. Deixa eu deixar claro para vocês que nesta planta a gente vai ter a informação de alguns materiais que já vêm pré-definidos. Então, por exemplo, olha, a gente já recebeu com material da parede da cozinha, a gente já recebeu com os lavatórios e com a pia. Então, tem cliente que vai solicitar para alterar. Tem cliente que vai dizer assim, não, olha, eu quero usar o que está aí. E aí, entendam, já há uma definição de materiais que o que vocês precisam fazer, na verdade, é escolher outro material que se harmonize com aquilo, né? Que se integre de certa forma. Mas aqui a gente já consegue prever, por exemplo, onde veio gesso rebaixado, onde não tem gesso rebaixado, qual o tamanho das áreas, como os elementos se colocam, de certa forma, dentro do projeto e, obviamente, como esses ambientes, né, se alinham, se misturam, se combinam, né? Bom, aqui é o que a gente chama de planta de reforma. A planta de reforma, ela é uma planta que a gente começa a mexer nela. Então, ora, vamos lá, eu coloco o material, outro momento eu tiro o material. Então, pode ser que aqui a gente mexa, né, neste processo, a gente mexa com o material existente. E que se a gente mexe com esse material, obviamente, a gente vai precisar readequar. Então, vale a pena manter a bancada? Vale a pena manter o lavatório? Vejam que essa planta, ela vem acompanhada de uma legenda e essa legenda diz assim, ó, Jô, essa paredinha tracejada vermelha, eu tô dizendo que a gente vai derrubar, tá? E essas paredes azuis, a gente está dizendo que a gente vai levantar. É coisa nova a fazer. Então, isso ajuda, obviamente, a entender o que vai ser alterado, o que vai ser modificado dentro
do projeto. Cabe ressaltar que nós, designers de interiores, a gente não pode quebrar parede, né? Então, obviamente, a gente não pode quebrar, mas a gente pode propor se isso melhora, né, a vida do cliente ou melhora o ambiente, tá? E aí a gente pode propor e a gente pode contar com um engenheiro ou com um arquiteto que pode fazer a RT, né, que é o documento de responsabilidade técnica, que nos deixa produzir essas alterações, tá bom? Mas eu acho que é relevante porque, entendo, o tempo todo a gente está mexendo com material. Então a gente propôs uma reforma e aí tem hora que a gente começa na prática a mexer com esse material, ok? Bom, à medida que a gente anda, a gente tem a planta layout. Na planta layout, gente, começa a aparecer o mobiliário. E aí agora sim, é uma planta que vai me mostrar o que aconteceu, obviamente, na retirada e na colocação de algumas paredes, mas principalmente como os móveis se arranjam ali dentro. Então vocês podem ver, olha, que eu tenho uma mesa que sobrepõe cadeiras, eu tenho um aparador atrás do sofá, eu tenho uma cama que sobrepõe um tapete. Então a gente fica, na verdade, tentando descobrir o que a gente vai colocar. Então, qual é o material do piso da sala? Qual o material do piso dos quartos? Qual o material do piso da cozinha? Tá? Essas são indagações que precisam ser levantadas, na verdade. Olha só, eu tenho um olhar que é talvez um pouco diferente do que a gente enxerga aí, né? Na verdade, no que diz respeito às composições de projeto. Eu gosto de criar unidade. Então, em nenhuma das minhas obras vocês vão ver o material mudar de ambiente para ambiente. Então, o que eu estou dizendo? Por exemplo, às vezes a gente pensa assim, vai ser um material para o quarto do menino, um material para o quarto da menina, outro material para o quarto do casal, outro material para a sala. Gente, isso é uma loucura, tá? A gente não consegue resolver bem isto desta forma. Então eu crio uma unidade. Geralmente eu adoto 2 pisos. Um piso para as áreas íntimas, que são os quartos, né? E a ideia é que esse piso seja térmico. Então eu ponho um carpê de madeira, ou um laminado de madeira, ou um piso de madeira, obviamente, né? Que é mais quente, que é mais aconchegante. E nas salas, nessa área que é social, eu geralmente trago porcelanatos, né? Ou cerâmicas, que aí vai depender da proposta de cada cliente, mas sempre a gente traz ali elementos que vão aconchegar isso, que são tapetes, passadeiras, o conforto do sofá. Outro elemento também, outra coisa, geralmente eu trabalho com uma cor só. Então, a cor que entra no hall, ela vai até o último quarto. Eu não mudo. Como é que eu ambiento os espaços para cada cliente? Então é o quarto da menina. Aí ela diz, Jo, eu gosto do rosa. Aí eu coloco o rosa no abajur, eu coloco o rosa num quarto. Mas eu crio uma unidade. E aí quando a gente cria essa unidade, geralmente o projeto fica mais bonito, o projeto fica mais integrado. Tá? Então eu geralmente faço assim. Eu não penso o ambiente separadamente, cada ambiente separadamente da casa. Então a casa tem uma linguagem e essa linguagem ela é replicada. Mas de qualquer forma, a importância do layout, e aqui a gente poderia colorir o layout para começar a ver como esses materiais se interagem, já que a cor do material ajuda muito no processo, né? A gente poderia pintar o piso de madeira, pintar o piso de cerâmica, e aí você começa a ver em planta como isso se administra ali dentro, né? Ou se interrelacionam, tá? Aqui já é uma planta de paginação, é uma planta técnica de paginação, tá?
Então percebam que vocês vão ver os materiais mudarem dentro dos ambientes, ok? E vocês vão ver algumas marcações. Deixa eu explicar uma coisa. Uma planta de paginação de piso, gente, é muito importante que ela tenha uma escala de ampliação. Eu sei que vocês estão em momentos diferentes. Uns alunos estão chegando, outros já estão saindo. Mas tanto os que estão chegando quanto os que estão saindo, em algum momento essa minha fala ela vai fazer sentido, tá? Porque a gente propõe a partir do dimensionamento dos materiais, né, como esses materiais vão se arranjar dentro de cada espaço. E aí, se o material vai ficar na horizontal ou vai ficar na vertical, obviamente que isso faz diferença. Mas eu convido vocês a entenderem que uma planta de paginação precisa estar numa escala de ampliação. Não pode estar numa escala de redução, porque um projeto de paginação numa escala onde o desenho fica muito bonito, muito pequeno, desculpa, a gente termina não vendo os detalhes. Então, a minha recomendação é que planta de paginação sempre seja feita na escala de 1:20 ou de 1:25. 1:50 é só uma escala de estudo, de proposição da paginação, tá? Porque, por exemplo, ó, tem projeto que dá uns cortes que às vezes a cerâmica ou porcelanato vai ficar só 10 centímetros. Dependendo, 10 centímetros de recorte, né, num canto da parede. Dependendo do lugar que vocês façam isso, gente, aquilo é tão pequeno que não aparece, tá? Então, por isso que precisa ser em escalas maiores, tá? Em escalas que sejam ampliadas para que você veja melhor o detalhe. Ah, João, mas eu estou trabalhando num tamanho de papel que a casa toda não coube. Então, segmentem. Vocês vão apresentar a paginação da cozinha, paginação da sala, paginação do quarto 1, paginação do quarto 2, paginação do quarto 3. Então, no escritório, quando eu não consigo paginar numa escala ampla, maior, eu termino segmentando o projeto. E aí, se você quer fazer tudo, né, numa prancha só, eu recomendo reveja então o tamanho da tua prancha, para que fique tudo ali. E para que todas as informações consigam ser colhidas exatamente ali. Não sei se vocês veem, tem uma linha, tem duas linhas. Tem uma linha azul contornando, né, o projeto, e tem uma outra linha vermelha. Então, perceba, o que eu estou dizendo é que ali tem um rodapé. Olha, nesses ambientes tem rodapé de poliestireno, né, de 15 centímetros. Então, entendam, o lugar, existe uma legendazinha, né, existe uma legenda aqui, ó, que essa legenda, ela mostra, ela está dizendo, olha, essas linhas azuis que vocês veem contornar o ambiente, ela é uma linha de rodapé de 15 centímetros. E essa linha vermelha é o mesmo rodapé, só que de 10 centímetros. Então, eu estou mostrando as diferenças. Existem umas sutilezas na varanda que precisavam ser respeitadas. Um outro ponto, eu não sei se vocês estão vendo, vocês vão perceber que aqui no início da paginação, né, que é sempre na porta, eu tenho ali alguma cerâmica pintada. Então, perceba, o que é que eu estou dizendo aí? Eu não estou dizendo que a paginação, para ser executada, precisa ser iniciada a partir da porta, não. Eu estou dizendo que logo que eu chego na porta, eu quero essa peça inteira. Então, dali eu inicio a colocação da peça inteira. Se o corte vai dar lá para dentro, né, no sentido da porta que divide a varanda e o living, é outra coisa, tá? Mas neste momento não é o que eu quero. Eu quero, na verdade, é que a peça inteira esteja ali. Só que vocês têm que entender que isso não é uma regra, isso não é uma verdade absoluta. Às vezes eu já fiz projeto que, na verdade, como eu entrava e eu via na frente, eu queria que a peça inteira estivesse lá e que o corte se desse na porta. Então, tem situações que a gente faz isso, mas cada caso é um caso. Então, veja aí, eu representei cada material numa escala apropriada, que é uma escala que eu vou conseguir ver como esses cortes se dão, e indiquei, né,
onde está a peça inteira. Então, essa peça inteira, todas as outras são cortadas, né, e adaptadas a esse desenho que a gente tá adotando para o projeto, tá? Então é bem interessante entender isso. Depois, gente, olha, geralmente a gente mostra o material. Eu gosto muito de mostrar na prancha o material. Então, a gente tem aqui essa cerâmica de 60 por 1,20, mais o rodapé de poliestireno. Então, colocar essas imagens ajuda muito neste processo, tá bom? Mas, gente, eu tenho ciência que esse assunto será retomado pelos professores de projeto, tá? No decorrer do curso de vocês. Depois a gente tem a planta de paginação, porque as pessoas entendem que paginação é só de piso, mas não é. A gente faz paginação de piso, a gente faz paginação de teto, a gente faz paginação de parede. Então, este aqui é um projeto de paginação de teto, que eu proponho, obviamente, uma moldura para o teto, né, um roda-teto, e percebam, eu tenho linhas contornando azuis e tenho linhas vermelhas. Então, eu estou dizendo assim, ó, nas linhas azuis eu tenho um acabamento, ou seja, eu tenho um roda-teto. E nas linhas vermelhas eu tenho outro. Então o projeto dava margem para isso, para a gente resolver isso dessa forma. Porque todas essas áreas que vocês estão vendo acinzentadas é a área que a gente precisou receber, ou na verdade a gente precisou rebaixar o teto com forro, tá? Essas áreas que vocês veem brancas, só com a moldura, a gente considerou o pé direito existente, a gente adotou a laje como acabamento, né, do forro, e aí a gente acabou com essa moldura aqui que tá de exemplo na lateral, tá? Então, percebam, esses detalhes precisam ficar muito, muito claros. A gente precisa ter um domínio do material que a gente está trabalhando para que a gente consiga representar esse material num tipo específico de projeto, obviamente. E aí, aqui é o que eu chamo de paginação de paredes e de mobiliário. Veja como o material até aqui permeou todas as etapas. Permeou a definição das alterações, permeou o layout, né? Permeou também a materialidade existente, isso horizontalmente, verticalmente, e aí ela vem acompanhando também o projeto de mobiliário, tá? Então aqui a gente definindo, né, tem uma divisória nesse projeto que divide a área social das áreas íntimas, e aí a gente adotou um painel de madeira, né, Frejor. E aí eu gosto de trazer o exemplo, então eu mostro aí a iluminação, eu mostro a madeira, para que se tenha uma ideia de como isso vai se dar. E percebam que eu sempre puxo linhas de chamada, dizendo assim, ó, aqui é um carvalho antigo, aqui é uma laca, tá? Aqui é vidro, aqui é madeira. Então, esse nosso trabalho de especificar, ele é muito importante, tá bom? E aí eu amplio isso para vocês verem um projeto mais técnico de material, né? Onde a gente, obviamente, está ali especificando que material a gente tem ali dentro. E aí vocês conseguem, obviamente, compreender como esse móvel se dá, né? Um projeto que eu acabei de fazer, ele ficou exatamente igual a imagem apresentada. A gente tem um painel de madeira no fundo, uma porta que é oculta, então essa porta é de correr, ela se fecha e ninguém percebe que tem mais coisa lá para trás, só entra quem é íntimo, e aí a gente tem esse rack de laqueado, de madeira laqueada, e que aí abriga todos os equipamentos da família, tá? Aqui é do mesmo projeto também, é o detalhe do quarto. Então vejam como a gente é minucioso. A gente desenhou a composição do quadro, a gente desenha o abajur, a gente desenha
o mobiliário, o móvel, né, os apoios de cabeceira. E aí a gente vai materializando a ideia de como isso vai se dar. Esses elementos que vocês veem brancos, eles são brancos mesmo, são portas, né, ocultas, assim, para guardar elemento. No final ele parece uma escultura, mas a ideia é que não se perceba que ali guarda alguma coisa. Esse projeto foi a contragosto, eu não gosto desse mobiliário sobre a cabeceira, mas eu tinha que harmonizar, de certa forma, porque eles queriam bastante isso. Eles entendiam que tinha um pouco espaço na casa e que aquilo era um lugar para guardar alguma coisa, um sapato, um livro. E aí eu tentei harmonizar da forma, né, mais coerente possível para que eles ficassem mais felizes. Mas olha, isso é um projeto de marcenaria e veja como já no projeto de marcenaria a materialidade ela vai aparecendo e os materiais vão se compondo, né, nesse ambiente. E aqui é um projeto, gente, de um móvel, tá? Então é o desenho que eu fiz especificamente da cabeceira, né? E aí também propondo, olha, uma cabeceira, um móvel de cabeceira laqueado de branco com pés de madeira maciça. Então tem um detalhamento aí, a gente brinca, porque, por exemplo, se eu tivesse feito só o projeto técnico, né, talvez não ficasse tão claro, mas quando você joga cor na coisa, no projeto, fica muito claro. Eu não preciso mais explicar muito esse projeto, basta o marceneiro ver. E isso ajuda muito a gente no processo de execução. Executar é trabalhoso. Então, quanto mais a gente detalha as coisas, quanto mais a gente usa essas ferramentas de representação do projeto, de representação do material, é como se o projeto se comunicasse, né, com a mão de obra envolvida e, obviamente, libera aí o nosso tempo, né, porque eles não precisam ficar ligando para a gente, porque eles já resolveram isso com desenvoltura. E aí tem o desenho como ferramenta, né, de predição. Então aqui vocês é da Kenzie Osan esse projeto. Existe um programa, gente, que vocês vão encontrar no YouTube e ele chama Design Divino. E a apresentadora é uma decoradora canadense chamada Kenzie Osan. Assistam esse programa, ela é divina. Então, assim, eu acho que assistir a Kenzie Osan é uma verdadeira aula de composição de materiais, tá bom? Tem dia que eu torcia para ela errar, mas ela não errava, não. Ela é impecável, ela entende, né? Então, as escolas canadenses e americanas são muito bem resolvidas desta questão compositiva, tá? E aí, só como estudo de caso, eu trouxe um projeto para vocês. É um projeto desenvolvido por um grupo de alunos de uma disciplina que eu dou, chamada de Arquitetura e Interiores Comercial. Essa turma específica era de Recife e eles tinham que desenvolver comigo aí uma loja, né, de uma marca famosa. Então, aqui está o layout, a gente já percebe uma certa materialidade no layout, tanto a materialidade quanto a questão da cor, que já se coloca dizendo, olha, isso aqui vai ficar assim. Então, a gente já consegue perceber. Depois a gente tem o sample board, que é quando a gente faz interação entre os materiais e o sample board, entenda, o projeto já está definido para que a gente faça o sample board, né? Eles aqui tanto desenvolvem o sample board, quanto misturam o mobiliário que eles têm interesse. Então, a gente já tem aqui uma resposta visual. Eu consigo predizer como esse projeto vai estar. Então, acho isso maravilhoso. E aqui é uma outra ferramenta, que são as ferramentas 3D. Vocês provavelmente passarão por esse momento. Vocês vão aprender a trabalhar aí nos programas de 2D, nos programas de 3D. E aí esses programas nos ajudam a prever o projeto. Então, olha só, eu olho para essas imagens que não são reais, né, que são só uma proposta, e a gente já consegue entender como esses materiais interagem, tá? À medida que a gente passa, a gente vai olhando a qualidade desse processo compositivo, né? O projeto ficou muito harmonioso, porque na verdade eles pegaram diferentes materiais,
propostos no sample board, no mood board, e aí trazem para o projeto e conseguem fazer essa interação que eu acho maravilhosa, né? Ok? Bom, gente, é isso. Eu gostaria de agradecer a atenção, as mensagens de carinho que eu recebi no meu canal, dizer que eu estou à disposição. Então, se em algum outro momento se vocês precisarem de alguma coisa, então, por favor, entrem em contato, né, pelas redes sociais. Eu me coloco à disposição para isso, para tirar as dúvidas, para trazer alguma questão que seja importante. E como eu sou um acadêmico que pesquisa design de interiores, né, também ter esse contato com vocês é importante para trazer à tona as informações que enriqueçam os processos, né, dos alunos. Mais uma vez, muito obrigado, um beijo no coração de todos e até uma próxima oportunidade. Obrigada, tchau!